Bom, com muita satisfação que o Jeremiah Morlock, sociólogo do Boston College, e eu, nós estamos ministrando essa conferência de abertura do segundo seminário de estudos interdisciplinares em direitos humanos, educação e dignidade. Eu queria fazer uma breve explicação sobre a dinâmica, né, desse evento. Há alguns dias, quando nós sentamos para escrever a apresentação, ela foi redigida originalmente em inglês, porque o Jeremiah não fala português. Então aqui a gente vai proceder da seguinte maneira: eu farei uma breve introdução em português e em seguida passo a palavra para ele, que vai falar em inglês, com tradução simultânea para vocês em português, certo? Em seguida eu vou fechar nossa apresentação em português, então vocês terão acesso a todo o material em português e considerando a tradução, né, que vai ser simultânea, ok? Só antes da gente começar, eu queria fazer uma breve apresentação, um pouco, né, do nosso percurso escolar, acadêmico e tal, e a partir daí a gente já começa. Bom, eu, além de atuar, né, aqui propriamente, trabalho como pesquisador na USP, na Universidade de São Paulo, e tenho doutorado em História pela Unesp. Ultimamente venho trabalhando também no Forschungskreis Gregor Gyhard, na Universidade de Friburgo, na Suíça, e também atuo como editor associado de um grupo de pesquisa na Universidade Adam Mickiewicz, na Polônia, chamado Theoretical Practice, né, um grupo de ciências sociais. E também desde 2018 venho trabalhando como convidado no Conselho Curador Internacional do centenário do filósofo alemão Georg Simmel, na Itália, um projeto que é liderado pelo sociólogo Tiziano Teleschi, da Universidade de Pisa. Também, além da FFCL, né, venho atuando na pós-graduação na Unesp e em grupos de pesquisa do CNPq, no Laboratório de Estudos sobre Educação da USP. No caso do Jeremiah Morlock, ele é sociólogo do Boston College, nos Estados Unidos, e coordenador da rede de pesquisa internacional em teoria social, intitulada Critical Theory Research Network, né? Rede de pesquisa internacional em teoria crítica. Os trabalhos dele têm sido publicados nas revistas International Sociology, Social Theory and Health e cadernos CIMEAC, no Brasil mesmo. Então, nós estamos realmente muito contentes de poder apresentar algumas ideias gerais de uma publicação conjunta, na verdade, que nós dois fizemos, em relação à qual nós estamos trabalhando há alguns anos já, e que finalmente está para ser publicada na Inglaterra, né, esse ano. Então, essa conferência, intitulada Autoritarismo e Ascensão Transnacional do Populismo de Direita, Teoria Crítica e Cenários Sociológicos, aborda justamente esse período de pesquisa e de colaboração. Okay? Então, feitas essas ressalvas iniciais, a gente começa agora com a dinâmica da conferência mesmo, e eu estou aqui perto do microfone estrategicamente posicionado, porque senão ele não me escuta muito bem, certo? Boa noite a todos e todas. Estamos honrados de estar aqui nessa noite e gostaríamos de agradecer às professoras Fátima Bonini, Maria Madalena Gracioli, Lisângela Giraldelli, pelo convite, pela oportunidade. Também agradecemos à equipe acadêmica que tornou essa conversa possível. O tema do seminário ilumina tópicos importantes de nossa situação política atual. E os principais esforços engajados em uma teoria crítica do capitalismo devem levar em consideração todos esses problemas. Nesse sentido, aproveitamos essa oportunidade para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre todos aqueles tópicos à luz de um livro editado pelo Jeremiah Morlock, que deve sair em julho de 2018. O volume é intitulado Teoria Crítica e Populismo Autoritário,
publicado pela editora da Universidade de Westminster, na Inglaterra, e conta com um capítulo escrito por nós dois. Então, nessa conversa, gostaríamos de elaborar algumas reflexões a partir do trabalho que nós já conduzimos, indicando seus principais caminhos teóricos. Antes de começar, é importante apresentar todos e todas vocês a estrutura geral do nosso trabalho. Nossa principal preocupação, o problema teórico do populismo e do autoritarismo, é um assunto bastante controverso, de modo que muitas questões surgirão a partir dos nossos argumentos. A primeira coisa a ser considerada é: nós não estamos propondo uma teoria determinista do populismo. Basicamente, nossa abordagem ao problema consiste em uma espécie de constelação à la Adorno, tal como a questão aparece no livro Dialética Negativa, quer dizer, o pensamento teórico circunscreve o conceito, a fim de tentar abri-lo. Isso é feito não a partir de uma única chave, mas utilizando uma combinação de números. Nossas principais chaves advêm de Jürgen Habermas, nome da teoria crítica da Escola de Frankfurt, e de Manuel Wallerstein, teórico do sistema mundo. Nosso esforço coletivo remonta a 2016 ou ao início de 2017. Nós temos analisado e debatido o problema à luz do marxismo e da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, junto à Critical Theory Research Network, uma rede de pesquisa internacional que, como eu disse, coordenada pelo Jeremiah. E o principal produto desse processo criativo está materializado nesse capítulo. Nossa fala está dividida em dois momentos. Na primeira parte, apresentaremos um background a respeito da teoria crítica da Escola de Frankfurt, vinculado ao tema do populismo autoritário. Na segunda parte, nós investigaremos o problema do populismo à luz dos problemas teóricos que podem ser úteis para o entendimento da questão como um fenômeno societal, entrelaçado ao desenvolvimento contemporâneo do capitalismo global. Sure. One of the most famous messages from Frankfurt School of Critical Theory is that liberal democratic societies tend to move toward fascism. With the recent surge of populism throughout the world, the Frankfurt School warning reveals its prescience. But there is much more than this. A wealth of insights pertinent to authoritarian and populist trends is contained in their writings, much more than can be introduced in just one lecture. In what follows, I will describe a sample of the early critical theory of the Institute for Social Research, or the Frankfurt School, in rough chronology. I focus primarily on their most important works directly relevant to the topic of authoritarian populist movements. Uma das mais conhecidas mensagens da teoria crítica da Escola de Frankfurt é que as sociedades liberais e democráticas tendem a caminhar ao fascismo. Com a recente irrupção do populismo pelo mundo, essa advertência da Escola de Frankfurt revela seu prognóstico. Mas há muito mais do que isso. Uma riqueza de insights referentes às tendências autoritárias e populistas está contida naqueles escritos. Muito mais, aliás, do que pode ser introduzido em uma única conferência. A seguir, escreverei um conjunto de exemplos da primeira fase da teoria crítica do Instituto de Pesquisa Social, ou da Escola de Frankfurt, em uma cronologia meio irregular. Enfatizarei, sobretudo, os trabalhos mais importantes referentes ao tema dos movimentos populistas autoritários. In 1918, Germany erupted in revolution, the year after Lenin's Bolsheviks successfully instituted, nominally at least, a dictatorship of the proletariat. For a brief period, it was possible that the German Revolution could have a similar result. Yet, the outcome in 1919 was a wide compromise spearheaded by the Social Democratic Party, or SPD, which was called the Weimar Republic.
5 years later, the Institute for Social Research began as a locus for the study of socialism and workers' movements from a Marxist perspective under the directorship of Karl Grünberg. Em 1918, a Alemanha estava revolvida pela Revolução. Um ano após os bolcheviques de Lenin terem instituído com sucesso, ao menos aparentemente, uma ditadura do proletariado. Por um breve período, foi possível que a Revolução Alemã tivesse um resultado semelhante. No entanto, o resultado, em 1919, foi um amplo compromisso, liderado pelo Partido Social Democrata, a República de Weimar. 5 anos depois, o Instituto de Pesquisa Social teve início como um lugar para o estudo do socialismo e dos movimentos trabalhistas, a partir de uma perspectiva marxista, sob a direção de Karl Grünberg. In the early 1930s, IFS's new director, Horkheimer, steered the Institute toward interdisciplinary collaboration, including psychoanalysis, and combining theoretical and empirical investigation. Also at this time, Walter Benjamin produced Theories of German Fascism, which was the first published work of the Frankfurt School explicitly on fascism. It was a scathing review essay on German nationalist writings. Benjamin derided Nazism's romantic mythologizing of war. He said, quote, "Until Germany has broken through the entanglement of such Medusa-like beliefs that confront it in these essays, it cannot hope for a future. If this corrective effort fails, millions of human bodies will indeed inevitably be chopped to pieces and chewed up by iron and gas." No começo dos anos 1930, Max Horkheimer, o novo diretor do Instituto de Pesquisa Social, guiou a instituição rumo a uma colaboração interdisciplinar, incluindo a psicanálise, combinando pesquisa teórica e empírica. Nessa mesma época, Walter Benjamin produziu o texto Teorias do Fascismo Alemão, o primeiro trabalho publicado da Escola de Frankfurt explicitamente sobre o fascismo. O ensaio era uma consideração sarcástica sobre os escritos nacionalistas alemães. Benjamin ridicularizava a mitologização romântica do nazismo pela guerra, até que destrua os traços de Medusa da figura que vem ao seu encontro. A Alemanha não pode aspirar a nenhum futuro. Se esse esforço corretivo falhar, milhões de corpos humanos serão inevitavelmente despedaçados pelo gás e pelo aço, conforme o teórico alemão. 3 years later, in January of 1933, Hitler became Chancellor of Germany. The Institute relocated eventually to Columbia University City in the United States. The group became less focused on why the German Communist Revolution failed and more centered on Nazism and why it prevailed. 3 anos depois, em janeiro de 1933, Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. O Instituto foi transferido, então, para a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O grupo tornou-se menos focalizado no porquê de a Revolução Comunista ter fracassado na Alemanha e mais concentrado em estudar o nazismo e o porquê de sua vitória. IFS member Erich Fromm devised a theory of the authoritarian character. Fromm's character typology developed as he analyzed data from German workers. Fromm distinguished 3 main syndromes or personality types: 1, authoritarian; 2, radical or revolutionary; and 3, ambivalent. The revolutionary valued equality, peace, and tolerance, while the authoritarian opposed them. The ambivalent could not fit clearly as authoritarian or revolutionary. Erich Fromm, membro do Instituto, desenvolveu uma teoria do caráter autoritário. A tipologia de Fromm sobre o caráter foi desenvolvida à medida que ele reuniu dados de trabalhadores alemães. Fromm distinguiu 3 síndromes principais ou tipos de personalidade. A primeira, autoritária; a segunda, radical, revolucionária; a terceira, ambivalente. A revolucionária valorizava igualdade, paz e tolerância, ao passo que a autoritária
era oposta a tudo isso. Ambivalente não conseguia ser encaixada claramente como autoritária ou revolucionária. Though then unpublished, Fromm's research project on German workers informed Studien über Autoritat und Familie, the collaborative IFS work in progress published in 1936. In Fromm's contribution to the Studien, he criticized Freud for ignoring social conditions which changed throughout history on people's psychological relationship to authority. Fromm attributed authoritarian tendencies to a sadomasochistic character, which he claimed would be more common in more hierarchical societies. Also in the Studien was an essay by Horkheimer where he pointed to the progressive transfer of the family's socialization function, along with the patriarchal father's authority, to extrafamilial institutions. Horkheimer exhibited ambivalence toward the traditional bourgeois family. While this decline was liberating in ways, the family also mediated between the individual in an increasingly rationalized capitalist society. Ainda então não publicado, o projeto de pesquisa de Fromm sobre os trabalhadores alemães compôs a publicação intitulada Estudos sobre a Autoridade e Família, um trabalho colaborativo do Instituto, publicado em 1936. Na contribuição de Fromm aos estudos sobre a autoridade e família, ele criticava Freud por ter ignorado as condições sociais que são alteradas através da história das relações psicológicas das pessoas com a autoridade. Fromm atribuiu tendências autoritárias ao caráter sadomasoquista, que, segundo ele, seria mais comum em sociedades mais hierarquizadas. Também nos estudos sobre autoridade e família, havia um ensaio de Horkheimer, em que ele apontava para a transferência progressiva da função de socialização familiar junto à autoridade patriarcal do pai para instituições extrafamiliares. Horkheimer exibia uma ambivalência em relação à família burguesa tradicional. Ao passo que seu declínio era libertador em alguns aspectos, a família também era mediador entre o indivíduo e a crescente racionalidade da sociedade capitalista. Similar themes, as in the theoretical Studien essays, were in Fromm's 1941 Escape from Freedom. Here, Fromm tied Nazism to growing alienation under late capitalism. Fromm theorized freedom and security together in a kind of existential rivalry. Emerging from the primary bonds of family, the child progressively acquires greater independence and loses security. Newfound freedom can create anxiety, and the child may respond through attempting to retreat back into the security of primary bonds. Emerging from the security of traditional society, people are less tied to families and communities of origin and have to decide what to do with that freedom. Fromm identified four significant mechanisms of escape: domination, submission, destructiveness, and automaton conformity. Desires for domination and submission tend to coincide as sadomasochism, which typifies the authoritarian character. Destructiveness tends to overlap with authoritarianism. Conformity increases anxiety and prevents people from masochistic submission, and thus growth order. Temas similares aos ensaios teóricos dos estudos sobre autoridade e família estavam no livro O Medo à Liberdade. Aqui, Fromm associa o nazismo à crescente alienação sobre o capitalismo tardio. Fromm teorizou a liberdade e a segurança juntas em uma espécie de rivalidade existencial. Emergindo dos vínculos primários da família, a criança progressivamente adquire maior independência e perde segurança. A nova liberdade pode criar ansiedade e a criança pode responder através de tentativas de retornar à segurança dos vínculos primários. Emergindo da segurança da sociedade tradicional, as pessoas são menos vinculadas a famílias e comunidades de origem e devem decidir o que fazer com aquela liberdade. Fromm identificou 4 mecanismos de escape significativos: dominação, submissão, destrutividade e conformidade de autômato. Os desejos de dominação e submissão tendem a coincidir com o sadomasoquismo,
que tipifica o caráter autoritário. A destrutividade tende a se conectar com o autoritarismo. A conformidade aumenta a ansiedade e joga as pessoas à submissão sadomasoquista e então ao Führer. With Hitler's defeat in World War II, the immediate threat of the Nazi state in particular ceased to be the primary focal point of the Institute's work on authoritarianism. Instead, the Frankfurt School focused on the continuing threat of fascism and the dynamics of advanced industrial societies. Com a derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, a ameaça imediata do Estado nazista deixou de ser o foco principal dos trabalhos no Instituto a respeito do autoritarismo. Em vez disso, a Escola de Frankfurt enfatizou a ameaça contínua do fascismo na dinâmica das sociedades industriais avançadas. Horkheimer and Adorno's dialectic of enlightenment is very broad in scope and concerns this continuing potential for fascism. It departs considerably from the political economic approach of more orthodox Marxism. Horkheimer and Adorno focus more on the rationalization of society. Instead of class domination, it discusses domination over nature, both inward nature, our non-rational aspects, and outward nature, the environment. Desire to dominate nature is central to enlightenment. Scientific reason aims at control. In our quest to dominate nature through reason, we inevitably turn that quest on ourselves. Enlightenment inherently contains authoritarian tendencies and the potentiality for fascism. A obra A Dialética do Esclarecimento, de Max Horkheimer e Theodor Adorno, é muito ampla em escopo e está preocupada com esse potencial contínuo do fascismo. O livro avança consideravelmente a partir da abordagem político-econômica do marxismo mais ortodoxo. Horkheimer e Adorno ficam detidos sobre a racionalização da sociedade. Em vez de dominação de classe, eles discutem a dominação sobre a natureza, tanto a natureza interna, os nossos aspectos não racionais, quanto a natureza externa, o meio ambiente. O desejo de dominação da natureza é central para o esclarecimento. A razão científica pretende o controle, e nossa busca pelo domínio da natureza por meio da razão, nós inevitavelmente reorientamos essa questão sobre nós mesmos. O esclarecimento inerentemente contém tendências autoritárias e o potencial para o fascismo. Enlightenment's dialectic with myth plays out over history. Myth is Enlightenment's origin and already contains elements of Enlightenment. Domination of nature is progressively attained yet paid for in renunciations. Controlling outward nature requires self-renunciation. We subject ourselves to instrumental rationality. Just as myth contains and leads to enlightenment, enlightenment contains elements of myth and reverse back into it. Unquestioning belief in scientific reason is a form of mythology, where science and rationality are believed superhuman and fit to rule society. We believe modernity progressively improves, and that one day society may reach perfection or utopia. We believe it is our right, perhaps even our purpose, to dominate nature, whose objects are inferior, external to us, and without moral weight, rightfully at our disposal. Despite honoring reason and the myth of its forward trajectory, our conceptual thought is shrunk and closed down, eclipsed by the spread of pure calculation. A dialética do esclarecimento em relação ao mito cruza a história. O mito é a origem do esclarecimento e já contém elementos do esclarecimento. A dominação da natureza é progressivamente conquistada, ainda que implique renúncias. O controle da natureza externa requer autorrenúncia. Nós nos submetemos à racionalidade instrumental. Assim como o mito contém e conduz ao esclarecimento, o esclarecimento contém elementos do mito e os reverte conversivamente. A crença inquestionável na razão científica é uma forma de mitologia, em que ciência e racionalidade são pensadas como esferas sobre-humanas e adaptadas ao governo da sociedade. Nós acreditamos no desenvolvimento progressivo da modernidade e que um dia a sociedade deverá atingir a perfeição ou a utopia. Acreditamos que esse é nosso direito, talvez nosso próprio propósito
de dominação da natureza, cujos objetos são inferiores e externos a nós, além de desprovidos de peso moral e prontamente colocados à nossa disposição. Apesar de honrar a razão e o mito de sua trajetória progressiva, nosso pensamento conceitual é encurtado e fechado, pois eclipsado pela difusão do puro cálculo. Modernity deadens, dominates, and confines us within impersonal social structures. As Horkheimer describes, the hypnotic spell that such counterfeit supermen as Hitler have exercised derives not so much from what they think or say or do as from their antics, which set a style of behavior for men who, stripped of their spontaneity by the industrial processing, need to be told how to make friends and influence people. We accept our deadening as necessary and mythologize it as a moral good. New technologies facilitate saturation of life with mass media. Hardened, conformist, apathetic, and pacified, we are primed for authoritarianism. Total administration continues the logical progression. A modernidade nos reduz, confina e domina em estruturas sociais e impessoais. Como Horkheimer escreve, o encantamento hipnótico sobre estes farsantes de super-homens como Hitler deriva menos do que eles pensam, dizem ou fazem do que de seus trejeitos toscos que estabelecem um estilo de comportamento para homens que, privados de sua espontaneidade pelo processo industrial, necessitam que lhes digam como fazer amigos e influenciar pessoas. Aceitamos nossas mitigações como necessárias e mitologizamos isso como um bem moral. Novas tecnologias propiciam a saturação da vida com as mídias de massa. Endurecidos, conformistas, indiferentes e petrificados, nós somos suscetíveis ao autoritarismo. A administração total prossegue a progressão lógica. Reaction against modernity is also tempted towards fascism. The wish to overcome modern alienation and anxiety can lead to authoritarianism, fascist mythologies, awaiting the demoralized. Devotion to demagogues, the imagination of organic ethnic superiority and unity, narratives about proclaiming the lost golden age, the rightful ascension to global rule, and so on, may all offer cognitive palliatives. We have only to transpose our myths about superiority over nature and our dominating instrumental relations toward it onto a segment of humanity to readily accept their genocide. For Nazism, it was the Jews. A reação contra a modernidade também tende ao fascismo. O desejo de superar a alienação moderna e a ansiedade pode conduzir ao autoritarismo, com as mitologias fascistas à espera dos desmoralizados. A devoção a demagogos, a imaginação de uma unidade e uma superioridade étnica orgânica, narrativas reivindicando uma idade de ouro perdida, a ascensão por direito a um domínio global, etc., podem oferecer paliativos cognitivos. Basta que façamos a transferência de nossos mitos sobre superioridade diante da natureza e de nossa relação dominadora e instrumental em relação a ela para um segmento da humanidade, para que prontamente aceitemos o genocídio. Para o nazismo, eram os judeus. Jews were blamed on both sides, vilified and envied as the threat of unrepressed nature against superior, self-renouncing modern people, blamed for leveling tradition, furthering scientific reason and bureaucratic capitalism. Psychic problems of enlightenment, the basis of Nazi anti-Semitism, Hitler's defeat only removed one manifestation, symptomatic of pervasive underlying transnational conditions. Os judeus eram culpados por ambos os lados, vilipendiados e invejados como desafios à natureza não reprimida contra o povo superior, autorrenunciante, e culpados por nivelarem a tradição, aprofundarem a razão científica e o capitalismo burocrático. Problemas psíquicos do esclarecimento estavam na base do antissemitismo nazista, de modo que a derrota de Hitler apenas removeu uma manifestação sintomática de condições transnacionais subjacentes e pervasivas. In 1949 and 1950, supported by the American Jewish community and the Jewish Labor Committee,
Max Horkheimer with Samuel H. Flowerman, not a part of IFS, edited a book series on studies in prejudice. The series consisted of 5 volumes. The Authoritarian Personality is the most well-known and influential volume in the series. The basic premise of the book owes a great debt to Fromm's theory of the authoritarian sadomasochistic character articulated in The Studian, and the overall approach that also channeled The Studian. As Martin Jay describes it, the basic assumption was the existence of different personality levels, both manifest and latent. The goal of the project was the exposure of the underlying psychological dynamics corresponding to the surface expression of a prejudice ideology, or indicating a potential for its adoption. Data for the authoritarian personality was gathered through 2,099 surveys administered from 1945 to 1946, and subsequent interviews and projective tests with 80 high or low scorers. The surveys contained 4 scales: anti-Semitism, ethnocentrism, political and economic conservatism, and fascism, the F scale. The researchers identified 9 variables associated with authoritarianism. Em 1949 e 1950, apoiado pela comunidade judaica americana e pelo Comitê Judaico de Trabalho, Horkheimer, com Samuel Flowerman, que não era parte do Instituto, editou uma série de livros intitulada Estudos sobre Preconceito. A série consiste em 5 volumes. A personalidade autoritária é o mais conhecido e influente volume da série. A premissa básica do livro tem um grande débito com a teoria de Fromm sobre o caráter autoritário, sadomasoquista, desenvolvido nos estudos, bem como com a abordagem geral presente naquela obra. Como Martin Jay descreve, o pressuposto básico era a existência de diferentes níveis de personalidade, ambos manifestos e latentes. O objetivo do projeto era expor as dinâmicas psicológicas subjacentes correspondentes à expressão de superfície da ideologia preconceituosa ou indicar o potencial para sua adoção. Os dados para a personalidade autoritária foram reunidos através de 2.099 pesquisas administradas entre 1945 e 1946, além de entrevistas e testes projetivos com 80 altos ou baixos índices. As pesquisas continham 4 escalas: antissemitismo, etnocentrismo, conservadorismo político e econômico e fascismo, a escala F. Os pesquisadores identificaram 9 variáveis associadas ao autoritarismo. They devised a typology of 11 syndromes of amounts and configurations of the 9 variables. It was bifurcated into high versus low scorers. The authoritarian syndrome had the highest potential to authoritarianism, likened to Fromm's sadomasochistic character. The manipulative type, another high scorer, was potentially the most dangerous. Rather emotionally driven to domination and destructiveness, this type was instrumental reason all the way down, reflecting the numbness and dehumanization described in Dialectic of Enlightenment. This type would not turn into a passionate and committed fascist, but would readily accept genocidal practices that appear effective for given purposes. Eles construíram uma tipologia de 11 síndromes, de volumes e configurações de 9 variáveis. Ela era bifurcada em altos vis-à-vis baixos índices. A síndrome autoritária tinha o potencial mais alto para o autoritarismo, associada ao caráter sadomasoquista de Fromm. O tipo manipulativo, outro alto índice, era potencialmente o mais perigoso. Emocionalmente mais propenso à dominação e à destrutividade, esse tipo era a razão instrumental, de todas as maneiras, refletindo o torpor e a desumanização descritos na dialética do esclarecimento. Esse tipo não se tornaria um fascista apaixonado e engajado, mas rapidamente aceitaria práticas genocidas que aparecessem efetivas para dados propósitos. They denoted pseudo-conservatism as most expressive of the personality trends which the F-scale measures.
Unlike the genuine conservative, who is in politics and personality aligned with following and preserving tradition, the pseudo-conservatives professed values are disconnected from underlying motivations. Pseudo-conservatives use conservative beliefs as rationalizations. They pass as conservative, using it as cover for underlying aggressive and destructive proclivities. Eles destacavam o pseudo-conservadorismo como a mais expressiva das tendências de personalidade medidas pela escala F. Diferentemente do conservador genuíno, que em política e em personalidade era alinhado em seguir e preservar a tradição, os valores professados pelos pseudo-conservadores estão desconectados das motivações subjacentes. Pseudo-conservadores usam crenças conservadoras como racionalizações. Eles passam como conservadores, usando isso como cobertura para inclinações agressivas e destrutivas subjacentes. Adorno et al. Traced the authoritarian personality back to the influence of childhood socialization. Strict, rich parents with ossified values unaligned with children's lived experience promote passive obedience and suppression and displacement of anger. As Jay points out, the patriarchal family may have become increasingly authoritarian as its function as mediator between child and society declined. The authoritarian family might be partly symptomatic of the obsoleting of the patriarchal family Horkheimer described in The Student. Rolf Wiggershouse further underscores Adorno et al. To not limit the authoritarian personality to Nazism, anti-Semitism, or any particular historically bound manifestation. Adorno e outros autores remetem a personalidade autoritária à influência da socialização na infância. Familiares rígidos, com valores ossificados, desalinhados com as experiências vividas das crianças, promovem obediência passiva, supressão e deslocamento de irritação. Como Martin Jay afirma, a família patriarcal pode ter se tornado cada vez mais autoritária à medida que sua função como mediadora entre a criança e a sociedade declina. A família autoritária pode ser parcialmente sintomática da obsolescência da família patriarcal, descrita por Horkheimer nos estudos. Rolf Wiggershouse ressalta que Adorno não limita a personalidade autoritária ao nazismo, antissemitismo ou qualquer manifestação histórica particular. Adorno died in 1969, Horkheimer in 1973. The torch of leading the Frankfurt School passed to Habermas, who moved away from Marx and Freud. He also moved away from the explicit discussion of authoritarianism, prejudice, and populism, focusing more specifically on social prerequisites for rational democratic deliberation. He explicitly distinguished his ideas from Freud and psychoanalysis, acknowledging human interests. In the 1970s, he proposed a reconstruction of Marx's theory of history, influenced by Mead and Kohlberg. His theory of legitimation crisis, with the possibility of popular uprising, associated with lack of faith in the elite and prevailing social order. Habermas' crisis theory returned in his magnum opus, The Theory of Communicative Action, wherein he briefly discussed the temptation under crisis conditions for authoritarian attempts to return to less modern ways of life. He looked at styles of authority, organization, communication, and rationality, but sociological questions of economic exploitation and social oppression largely faded from view. Adorno morreu em 1969 e Horkheimer em 1973. A liderança da escola de Frankfurt passou para Habermas, que se afastou de Marx e Freud. Ele também se afastou da discussão explícita sobre autoritarismo, preconceito e populismo, focalizando os pré-requisitos sociais para a deliberação racional e democrática. Ele explicitamente diferenciou suas ideias das de Freud e da psicanálise em conhecimento e interesse. Nos anos 70, ele propôs uma reconstrução da teoria da história de Marx, influenciado por Mead e Kohlberg. Sua teoria da crise de legitimação, com a possibilidade de levante popular, associou o problema à falta de fé na elite e na ordem social. A teoria da crise de Habermas retornou em sua principal obra,
Teoria da Ação Comunicativa, em que ele discute a tentação em condições de crise para tentativas autoritárias de retornar a modos de vida menos modernos. Ele buscou estilos de autoridade, organização, comunicação e racionalidade, mas questões sociológicas sobre a exploração econômica e a opressão social, em boa medida, desapareceram de sua vista. In recent years, especially in reference to the ascendance of the European and American far right, a host of public voices have cropped up arguing for a return to the early Frankfurt School. While Axel Honneth has discussed racism in his writings on recognition, neither the second nor third generation of the Frankfurt School has truly carried on the critique of authoritarianism that figured so prominently in the earlier IFS work by Horkheimer and colleagues. Recent scholars have become impatient with Habermas, Honneth, and others of the contemporary Frankfurt School designation who do not take influence from Marx and correspondingly do take much of the critical edge out of critical theory. Rather than tossing Habermas aside completely, however, we suggest he may still be useful for truly critical work, provided his theories are put into dialogue with appropriate others, such as Emmanuel Wallerstein's World Systems Analysis. Há alguns anos, especialmente em relação à ascensão da extrema-direita europeia e norte-americana, uma série de vozes públicas surgiram defendendo um retorno à primeira fase da Escola de Frankfurt. Enquanto Axel Honneth discutia o racismo em seus escritos sobre o reconhecimento, a segunda e a terceira gerações da Escola de Frankfurt não desenvolveram verdadeiramente uma crítica ao autoritarismo que foi tão proeminente nos trabalhos iniciais do Instituto, com as obras de Horkheimer e seus colegas. Os acadêmicos têm ficado impacientes com Habermas, Honneth e outros nomes contemporâneos da Escola de Frankfurt, que não assumem a influência de Marx e retiram muito do caráter crítico da teoria crítica. Antes de jogar Habermas de lado completamente, no entanto, nós sugerimos que ele pode ser útil para um trabalho verdadeiramente crítico, uma vez que suas teorias são colocadas em diálogo com autores apropriados, tal como a análise de Emmanuel Wallerstein sobre o sistema mundo. Thank you very much, dear. Especialmente a partir do Brexit e de Trump, o problema do populismo tem recebido atenção significativa nas ciências sociais. Apenas para mencionar dois exemplos. A cientista política Chantal Mouffe fala de um momento populista, e a filósofa Nancy Fraser conecta o fenômeno do populismo reacionário no Ocidente ao fim do neoliberalismo progressista. O problema, contudo, está longe de ser limitado ao Ocidente. É por isso que o Jeremiah e eu falamos em nosso trabalho conjunto de uma ascensão transnacional do populismo. E há um rico conjunto de literatura acadêmica sobre o assunto, analisando os casos recentes da Polônia, Hungria, Filipinas, etc. Mesmo na América Latina, os casos da Bolívia e da Venezuela estão no centro dos atuais debates sobre populismo. O que nós estamos chamando de populismo? Para responder a essa questão, muitos aspectos devem ser considerados. Em nossa pesquisa, que está para ser publicada, nós oferecemos uma consideração mais sistemática sobre o assunto. Aqui, tentaremos compreender o debate a partir de algumas notas mais fundamentais. O pressuposto básico é: como o historiador e cientista político francês Pierre Rosanvallon afirma, o populismo não é confinado a um estilo de política. Tampouco pode ser reduzido a uma prática do político. Antes, como um fenômeno societal e uma estrutura discursiva, o populismo implica formas específicas de mobilização do povo. Nesse sentido, a narrativa geral do povo constitui uma tentativa de integrar os descontentes em uma estrutura coletiva. Francisco Paniza
argumenta que o populismo não é apenas uma crise de representação, mas o começo da representação para subpopulações anteriormente excluídas. Parte do dilema político do regime venezuelano está exatamente nesse ponto. Se o cientista político George Cicariello Maher muito bem reconhece a política de participação dos setores marginalizados com a emergência dos conselhos comunais desde os anos 2000, o caos econômico, a centralidade política do líder e a polarização da esfera pública jogam esse esforço populista em uma severa crise institucional. E aqui reside a própria ambivalência dessa representação. A emergência política do povo, às vezes, esgarça o campo para além dos procedimentos institucionais das democracias liberais, caminhando lado a lado com a retórica anti-establishment. Essa ideologia da participação implica a figura-chave do líder forte, que encurta condições procedimentais das instituições democráticas. Um argumento retórico desempenha um papel importante aqui. A redução da elite das instituições estabelecidas a bastiões de corrupção ou a grupos feudais encastelados em instituições incapazes de representar os clamores reais do povo. Essa percepção, como uma avaliação grosseira das mediações e nuances das instituições sociais, produz uma polarização rasteira no espaço social. O problema, então, implica menos a questão discursiva de nomear atores coletivos, bem como as difusas e pervasivas pressões culturais de demandas sociais insatisfeitas que desafiam normas políticas dominantes. Aqui reside uma das características mais importantes da política populista. Se o antagonismo social lida com dicotomias como nós, eles, inclusão, exclusão, etc., duas dimensões podem ser desdobradas. Como argumenta o teórico Benjamin Arditi, essas modalidades inclusivas e exclusivas do nós estão baseadas em dicotomias reificadas, e essa supersimplificação da sociedade está no centro da produção de narrativas identitárias homogêneas. Como o problema da nação e da etnicidade, esse ponto é ainda mais explosivo e é parte da atmosfera antagônica junto às democracias liberais. Esse ponto pode ser percebido nas recentes mobilizações na Polônia e na mobilização nacionalista do partido Fidesz na Hungria, vide as cercas contra imigrantes e o referendo sobre os refugiados de 2016. Mas é também tangível na ascensão das reivindicações da extrema-direita em Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017, e na atmosfera anti-intelectualista nos movimentos de direita e extrema-direita no Brasil. É importante incluir nessa discussão a noção do sociólogo Stuart Hall de populismo autoritário. Nos anos 1980, a preocupação de Hall lidava com a maneira pela qual o autoritarismo pode emergir dos movimentos populistas através de mecanismos eleitorais das democracias ocidentais. Basicamente, para ele, o populismo autoritário é constituído por uma mistura de política neoliberal e forte retórica nacionalista. Ser autoritário é a busca da homogeneização pela força, o que, conforme a teoria de Hall, fundamentada na política de hegemonia, implica deslizes autoritários que tentam unificar o consentimento popular através da integração, exclusão simbólica, o povo, e o uso ideológico da coerção, legal, física, psicológica, simbólica, etc. Autoritarismo e populismo, nesse sentido, expressam uma espécie de militância social e uma vontade de poder, buscando hegemonia através do controle da diferença e do monopólio das direções de poder. Como uma interpelação dirigida a atores coletivos,
Benjamin Arditi afirma que o populismo é o modo de representação da política reforçada pelas mídias. A identificação simbólica e a mobilização ideológica de grupos sociais implicam o uso de uma linguagem ordinária e da teatralidade, como Benjamin Moffat e Simon Tormey afirmam, ligada à polarização da esfera pública e da representação da força pessoal do líder, do poder coletivo do povo, etc. As pressões culturais difundidas nas estruturas de comunicação e na socialização do mundo da vida, então, conduzem nossa pesquisa ao problema da esfera pública e sua constituição à luz dos movimentos populistas. Nosso argumento é que dois movimentos estão entrelaçados na constituição do populismo: uma alienação dos mundos do sistema e da vida e o problema da representação de subgrupos na esfera pública. Esse argumento não implica uma abordagem determinista às configurações societais do populismo e do autoritarismo, como se os movimentos populistas pudessem emergir como um sine qua non apenas sob essas estruturas rígidas. Em vez disso, nossa abordagem tenta capturar algumas configurações estruturais sob as quais as mobilizações populistas podem emergir. Esclareçamos então esse ponto. Na esteira do processo de racionalização e do desenvolvimento capitalista nas sociedades modernas e à luz de uma teoria da ação comunicativa, o filósofo Jürgen Habermas enfatiza o lapso histórico entre o mundo da vida, uma rede de experiências pessoais e elementos comuns de cultura, constituindo significados, identidades, operações interpretativas, valores intersubjetivos, etc., e o sistema, imperativos abstratos do mercado, da política institucional, dos procedimentos formais da democracia liberal. Na medida em que o sistema tenta capturar, conforme a conhecida tese habermasiana da colonização do mundo da vida, e subsumir a racionalidade do mundo da vida, a resistência à colonização do mundo da vida pode ser incorporada em diferentes formas de antagonismo. O que mais nos interessa é que a ênfase em valores nacionais e alguns elementos da tradição, o povo étnico, um passado aspiracional de grandeza, etc., além das narrativas reificadas do povo, também produz a própria base ideológica das reivindicações de extrema-direita e do populismo de direita. O sociólogo Craig Calhoun conduziu um esforço teórico no sentido de desmanchar qualquer dualismo ontológico entre o sistema e o mundo da vida, de modo que a diferença entre o mundo da vida e o mundo do sistema, entendido como uma estrutura de percepções sociais e significados, reside no caráter alienado e reificado das experiências do mundo do sistema. Para ele, o movimento-chave na separação dos mundos é que as pessoas experimentam uma crescente separação entre a lógica de instituições de controle que parecem abstratas, calculadas e objetivas, e a lógica orgânica, pessoal e local do mundo da vida. Articulando isso em termos políticos, as pessoas comuns acabam experimentando uma alienação em relação ao governo, entendendo as elites políticas como legislando em lógicas estranhas às apresentadas no mundo da vida. Para e passo à alienação, a esfera pública emerge como um campo problemático no sistema social. Habermas identifica a esfera pública como uma força democratizante da sociedade moderna. Para ele, a estrutura dialógica da imprensa, das mídias, dos espaços públicos implica uma perspectiva normativa a respeito da democracia e da estabilidade social, ou seja, o debate racional entre cidadãos. Os deslizes autoritários e as formas de coerção funcionam como pressões culturais contra o pluralismo da esfera pública. Muitos aspectos podem ser mencionados como problemas contemporâneos a esse respeito: gênero, desigualdades de classe, problemas étnicos, etc. E há um longo debate sobre esses tópicos.
Por exemplo, podemos lembrar aqui o trabalho da teórica Carol Pateman. Quanto ao nosso foco sobre o problema do populismo e do autoritarismo, gostaríamos de indicar que há uma dinâmica histórica subjacente a essa materialidade da esfera pública. A urbanização desempenha um papel importante na teoria social de Habermas. A vida urbana favorece o crescimento, expansão do público e a emergência de novas tecnologias de poder e comunicação. O advento da esfera pública torna a sociedade mais suscetível às mobilizações de massa, nos casos em que há exclusão geral, falta de representação política de indivíduos. Giros modernizadores rápidos implicam novas formas de integração e exclusão social, com a difusão de imaginários e narrativas referentes ao povo. Em outras palavras, as pressões culturais na esfera pública podem jogar as estruturas comunicativas do mundo da vida em uma espécie de ação autoritária, comprometida com as formas de coerção contra a diferença. Esses processos de largas transformações sociais podem ser analisados junto ao capitalismo global. Nesse sentido, a teoria do sistema mundo do sociólogo Immanuel Wallerstein é útil para nossos propósitos. O aparato macrosociológico presente na obra de Wallerstein, esses aparatos são articulados em dois eixos fundamentais. Uma posição estrutural dos elementos em um sistema integrado, nações, regiões, etc., e uma dinâmica histórica referente à constituição desse sistema. Juntos, esses dois eixos formam o dinamismo estrutural do sistema mundo moderno. Esse sistema mundo moderno é um sistema mundo capitalista, ou seja, a estruturação do capital e do valor são momentos-chave para o entendimento das transformações e dos giros modernizadores nas sociedades contemporâneas. Uma vez que o mercado não é analisado como encerrado sobre cada estado-nação, mas como um mercado mundial, unitário, a integração socioeconômica é fundamentada em três eixos. São eles: a divisão do trabalho, lucro e troca de mercadorias, implicando um arranjo dinâmico dos estados-nação conforme suas posições estruturais no sistema mundo e a acumulação ilimitada do capital. Nesse sentido, países e regiões são hierarquicamente e funcionalmente divididos em centros, semiperiferias e periferias. A dinâmica material do sistema mundo moderno produz transformações históricas com a alteração daqueles três eixos centrais, o que resulta na reorientação, que tem impacto na posição estrutural de cada país, região, junto ao sistema. Podemos analisar esse fenômeno, por exemplo, na modernização da América Latina entre os anos 1930 e 1950. A ascensão populista na região, que Carlos de la Torre chama de primeira onda populista, então, é situada na emergência efetiva das massas urbanas e no processo de industrialização. A nova configuração da esfera pública, baseada na imprensa moderna e nas estruturas de comunicação, rádio, cartazes, livros escolares, etc., promoveram esforços ideológicos de unificação de novos atores sociais em uma vontade popular. E nesse sentido, os casos do Brasil e da Argentina são referências empíricas importantes, tal como podemos ver nos trabalhos de Maria Helena Capelato e Federico Finkelstein. As ambivalências ideológicas na incorporação das massas populares nos sistemas representativos e a retórica nacionalista marcaram, por assim dizer, os pais fundadores do populismo latino-americano. Figuras como Vargas, no Brasil, Cárdenas, no México, Gaitán, na Colômbia, Perón, na Argentina, Velasco Ibarra, no Equador e Estenssoro, na Bolívia. No caso brasileiro, um dos mais importantes em relação à duração do fenômeno, os deslizes autoritários eram parte dessa mobilização do povo na política varguista, baseada em uma mistura ideológica de forte retórica nacionalista
com a onipresença do líder, como a materialização da vontade popular. Como José Álvarez Junco afirma, como uma prática política direcionada às afecções coletivas e ao imaginário público, o populismo emerge não apenas da modernização de estruturas, mas da forte presença de símbolos e apelos coletivos na esfera pública, tendo em vista a separação do mundo do sistema e do mundo da vida, e a alienação das pessoas comuns da política institucional. Em síntese, e aqui apresentamos nossas palavras finais, destacamos as ambivalências do populismo em contextos de aceleração das transformações capitalistas em duas dimensões. Ao passo que a integração simbólica do povo e o imaginário de participação podem dar voz às populações subalternas, o que é notável nos populismos de esquerda, deslizes autoritários e a polarização da diferença podem favorecer a ascensão de formas autocráticas de governo, fundamentadas em critérios reificados do nós. Esse dilema social, então, está no centro das reflexões sobre a democracia, como um horizonte fraturado de nossa imaginação política. Muito obrigado.